Bom dia, Brasil! São 9 horas 30 minutos, horário de Brasília, e agora é pra valer. O Pix começa a funcionar hoje. A partir de agora, os brasileiros terão uma forma inovadora e revolucionária para transferir recursos e realizar compras de forma simples, prática e muito rápida. Para comemorar essa importante conquista, temos conosco o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o diretor João Manuel. Em seguida, teremos também palestras da Ana Carla Abraão, chefe do escritório da Oliver Wyman aqui no Brasil, e do Ronaldo Lemos, palestrante especialista em temas de tecnologia, inovação e futuro. E para explicar o que é Pix, como ele vai mudar a vida de todos nós brasileiros, eu passo a palavra para o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Seja bem-vindo, presidente. Muito obrigado. Bom, é chegado o grande dia, fruto de um imenso trabalho de vários meses. Mas por que o Pix? Acho que é importante entender essa nova onda de tecnologia e de evolução que nós estamos passando e como que o Pix se insere nisso. O mundo passa por uma aceleração global de tecnologia nunca antes vista e numa velocidade quase que exponencial, né? A gente vê que a tecnologia está mais presente no nosso dia a dia, na medicina, na educação, na parte bancária cada vez mais, né? As pessoas saem menos de casa, usam mais o celular. A gente fala que existe um processo que nós chamamos de 6D, né, nessa parte de desenvolvimento de tecnologia. A primeira parte do 6D, o primeiro D do 6D é a digitalização. Eu acho que vocês vão se lembrar a quantidade de papel que tinha na mesa de vocês e como hoje tudo está no celular, a sua própria identidade está no celular, tudo passa a ser digitalizado. O segundo D, então, é a desmonetização, que significa o seguinte: quando você sai do papel e passa para o digital, quando você sai do físico e passa para o eletrônico, as coisas ficam muito mais baratas, né? Então você consegue atingir um grupo de pessoas maior a um preço mais baixo. O terceiro D, que nós chamamos de desintermediação, né? Que não só ele está digital, está mais barato, como ele é eletrônico, né, e instantâneo, você consegue atingir, né, entre o comprador e o vendedor, entre o interessado em comprar uma coisa e vender, ou prestar algum serviço, ou fazer alguma comunicação, você elimina o intermediário. Eliminando o intermediário, você também abre todo um espectro novo nessa evolução tecnológica. O quarto D é o que a gente chama de desmaterialização. Eu acho que todo mundo vai lembrar, né, que você tinha um GPS que você colocava no carro, que você tinha uma secretária eletrônica, que você tinha uma máquina que você não usa mais, que está no celular. Então você consegue perceber que hoje tudo, né, passou para dentro do seu celular. Então você eliminou, né, ativos físicos, coisas físicas, objetos. Os objetos foram trocados por programas, por software, né? O quinto D é a disrupção, que é exatamente o que esse processo todo está causando, né? Está causando uma enorme disrupção nos modelos de negócio. Você vê empresas novas que surgem, você vê que as empresas novas digitais têm um valor enorme na bolsa rapidamente por oferecer um serviço muito mais integrado, muito mais amplo, muito mais rápido, muito mais barato. O que acontece com tudo isso? Isso leva ao último D, que é a democratização, que é exatamente esse acesso amplo para todo mundo, levar a tecnologia para todos os lugares. A tecnologia é um instrumento mais democratizante do mundo, porque abaixa o custo, aumenta a velocidade, inclui todos num processo amplo, né, e integrado. O que tem acontecido no mundo nos últimos tempos? Basicamente, né, olhando a parte de tecnologia, nós aumentamos muito a capacidade de produzir e guardar dados, né, e o preço tem caído exponencialmente, né? Basta lembrar que guardar 1 giga de memória em 1990 custava $10.000, agora custa 10 centavos. Então a gente tem esse movimento enorme, né, de barateamento e de grande produção em massa de dados. Então você produz mais dados, produz mais barato. O que mais está acontecendo? A capacidade de interpretar dados também aumentou muito. A gente tem inclusive novos computadores, novas formas de processamento que vão fazer com que as máquinas consigam interpretar os dados numa velocidade muito maior, né, trazendo benefício para todos. Então, nesse meio, né, a indústria financeira também se transforma. Ela se transforma em uma indústria de serviços que é fortemente baseada em dados, em produção de dados. Por que é importante isso? Porque para um banco fazer um empréstimo para uma pessoa, para ele oferecer um serviço financeiro, quanto mais informação ele tiver sobre aquela pessoa, melhor vai ser o produto, mais direcionado, mais barato. Então, é uma indústria de informação e produção de dados. Então, começa, né, nesse meio termo de produção de dados, interpretação de dados, começa uma grande evolução no mundo de meios de pagamento. E o que a sociedade demanda? A sociedade demanda, na parte de meio de pagamento, algo que seja rápido, né, que você consiga fazer imediatamente, que não precisa esperar muito, que seja barato para você inserir o máximo número de pessoas
no sistema, que seja seguro, né, que você tenha confiança que o sistema funciona bem, que seja transparente, ou seja, que você saiba o que está fazendo, saiba quanto custa, né, saiba como o processo se dá e que seja aberto, ou seja, que conecte o máximo número de pessoas. Um sistema que tem ilhas que não se conectam não é interessante, não atinge, né, essa demanda da sociedade. Então, pensando nesses 5 quesitos, o Pix nasce como um sistema que é rápido, barato, seguro, transparente e aberto. Quando a gente pensa na recuperação da crise que nós estamos vivendo hoje, é uma recuperação muito gerada por um aumento, né, por um incentivo em tecnologia, por um aumento nessa capacidade tecnológica e na produção de dados. A gente consegue ver a quantidade de comércio online que está acontecendo, as pessoas pedem mais a comida em casa, usam mais os aplicativos. Então, por isso chegamos aqui, chegamos no Pix. Mas o que muda com a chegada do Pix? Bom, mudam muitas coisas, mas eu vou concentrar aqui em 4 ou 5 coisas. Né? Primeiro é a inclusão financeira. Né? A segunda é uma competição no sistema financeiro nacional que gera oferta de novos produtos. Depois a gente pode falar de eficiência e segurança. Começando com inclusão, a gente pode pensar em 2 coisas. Primeiro, disponibilidade, ou seja, o Pix dá amplo acesso a todos. Isso significa milhões de pessoas digitalizadas, milhares de novos negócios, né? De pequenos negócios. A gente viu aí na televisão recentemente várias reportagens sobre os negócios que não eram viáveis porque a transferência era muito cara. Tem um exemplo, se não me engano, de um negócio até de máscaras que não era viável. Então a gente vê que abaixar o custo e aumentar a inclusão, você gera viabilidade. Sem se esquecer que no interior do Brasil, em pequenas cidades, a gente tem cidades que não tem ATM, que não tem agência bancária, que a pessoa às vezes tem uma lojinha, tem que caminhar de carro para depositar o dinheiro em uma outra cidade. Então tudo isso vai melhorar. Então a gente está falando de disponibilidade. Essa é uma dimensão da inclusão. E a segunda é a facilidade. Tem que ser fácil. A gente tem que pensar que transferir dinheiro de uma pessoa para outra, fazer um pagamento, tem que ser tão fácil quanto fazer uma ligação ou passar uma mensagem num aplicativo. Então, esse é o objetivo, é cada vez mais fazer com que seja disponível e que seja fácil de usar, ou seja, que a experiência do usuário melhore ao longo do tempo. E nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Segunda parte que eu mencionei é uma competição no sistema financeiro nacional, que gera uma oferta de novos produtos. Por quê? Porque a gente diminui a barreira de entrada. Como eu disse anteriormente, o negócio financeiro ele é muito baseado em dados, ele é muito baseado na capacidade de processamento transversal. Então, quando a gente diminui a barreira de entrada, a gente incentiva esses novos jogadores, esses entrantes, essas novas empresas de tecnologia, as empresas que nós chamamos de fintech. Lembrando que hoje nós temos mais de 750 empresas cadastradas, então vai gerar uma competição e vai baratear o custo. Isso também provoca uma grande diversidade no sistema. Né? Mais empresas, mais negócios gera segmentação. Então, o que a gente espera no futuro em breve? Que as empresas vão ser mais segmentadas, que vai ter uma empresa, um aplicativo que vai especializar numa coisa, vai ter outro que vai especializar em outro. O que significa segmentação e especialização? Significa menor custo e melhor serviço para o cliente. A gente pode falar também de eficiência e segurança. Por quê? A eficiência aumenta muito, porque diminui muito o custo de operações, viabiliza novos negócios. A gente viu nas reportagens recentes na televisão a quantidade de negócios que vai ser viabilizada por um processo de transação financeira que é muito mais barato. Aumenta a velocidade, melhora o comércio online. A gente hoje, nas empresas de comércio online, tem departamentos inteiros de pessoas que ficam aguardando ver se o pagamento caiu. Isso vai acabar, vai passar a ser tudo online, tudo rápido, tudo dinâmico. Aumenta também a segurança do sistema. Por quê? Porque o dinheiro passa a ser rastreável. O dinheiro rastreável é muito mais seguro, a gente sabe onde os recursos estão. Você diminui várias práticas de crime, lavagem de dinheiro. Então, assim, ele é eficiente e seguro. Ele gera melhor gestão financeira, a pessoa vai ver todos os pagamentos, vai conseguir saber tudo que ela gastou, vai ter cada vez mais, o aplicativo vai ficar mais fácil de usar. Então, melhor gestão financeira, melhor gestão de estoque para empresas, menor custo associado ao numerário. Lembrando que o transporte de numerário é um grande custo para as pequenas empresas hoje. E aí, a gente olhando o sistema financeiro do futuro, onde que o Pix se insere? Por que é importante pensar em colher o sistema financeiro do futuro? Porque a tecnologia, como eu disse, está crescendo a uma velocidade exponencial. A gente precisa ver na frente, a gente tem que planejar hoje, né, para ter um produto na frente. Então, a gente vê, por exemplo, que a experiência do usuário, com todas as características que eu mencionei, fazem com que a gente tenha iniciado um processo de verticalização de vendas. Esse processo que se inicia agora é um processo que vai mudar muito o mercado financeiro. Você vai passar a ter texto, né, mensageria, os textos que vocês mandam,
o conteúdo, o pagamento, tudo numa cadeia integrada. Quanto melhor for a experiência do usuário, mais integrado o sistema vai ser, mais rápido vai ser, mais disponível vai ser. Então, a gente está vendo que existe essa corrida hoje, né? A gente tem todo um sistema de nuvens que vai guardar os dados, lembrando que esse sistema de nuvem baixou o preço terrivelmente, eu mencionei anteriormente o custo de guardar dados, e a gente tem uma coisa também que está acontecendo, e que a gente vai começar a ver cada vez mais e mais, é que os registros de ativos, né, registro de imóveis, registro de um ativo financeiro que você compra, que hoje é um registro físico, ele vai passar a ser um registro eletrônico. É o processo que a gente chama de tokenização, ou seja, de passar a registrar tudo de forma eletrônica. Isso vai fazer com que o acesso seja mais fácil, você elimina intermediário em várias vendas, em vários processos de venda, de comercialização de ativos, e você moderniza a economia. Então, a inovação não para. O Pix não para aqui. A gente tem novas funcionalidades, a gente pode falar de cashback, de pagamentos programados, coisas que virão pela frente. A gente tem um processo onde o Pix é mais do que um pagamento, ele vai passar a ser um processo de identidade digital, vai melhorar a prestação de serviços públicos, porque a gente está digitalizando as pessoas, a gente sabe quem são as pessoas, onde elas estão, que produtos elas consomem. Então, no final, a gente vai ter um sistema financeiro mais inclusivo e mais eficiente. Ou seja, o Pix veio para transformar a sua vida e facilitar os seus negócios. Obrigado. Ok, muito obrigado, Roberto. E como é uma novidade, né? Uma novidade sempre gera muitas dúvidas. Nós temos dúvidas de algumas pessoas desse imenso Brasil nosso. E a primeira pergunta é do José Carlos, é lá de Curitiba. Põe no ar. Eu gostaria de perguntar se o Pix ele serve só para fazer compras de grande valor ou não. É a sua, presidente. Não, Zé Carlos, o Pix, como eu disse, é um instrumento inclusivo. Ele serve para qualquer tipo de compra em qualquer valor. Ele serve para valores pequenos, para valores grandes. Ele serve para estimular o pequeno negócio, o pequeno comprador. Então, você vai poder fazer uma compra desde um chocolate, um refrigerante, até comprar um carro ou uma casa. Então, não, ele serve para fazer qualquer tipo de compra. Obrigado. Obrigado, presidente. Agora nós vamos lá para Ribeirão Preto para ouvir a pergunta do Julião Dias. Põe no ar. Aqui na minha loja eu vou poder vender os produtos com Pix? Vai poder vender? Vai poder vender tudo com Pix, sim. Essa é a ideia. Você vai poder vender, usar o Pix para fazer todos os seus negócios. E é um custo muito mais reduzido. Vai fazer também com que você não tenha necessidade de guardar dinheiro, de ter tanto dinheiro no caixa. Vai fazer com que você consiga baratear o custo de transação, ter mais clientes, oferecer produtos melhores para o seu cliente. Então, o Pix é para facilitar a sua vida. É isso aí. Vamos agora para Salvador para ouvir a pergunta do Denilson Silva. Põe no ar. Olá, boa. Meu nome é Denilson. Eu queria saber se o Pix é seguro. É seguro, presidente? Denilson, o Pix é muito seguro, Denilson. Há uma série de mecanismos robustos de segurança que estão incluídos no desenho do sistema. As informações de chaves e as transações trafegam numa rede muito segura. Como ele é pelo celular, né, a autenticação usa recursos que já estão existentes no celular, recursos modernos, como identificação facial, biometria. O Pix também conta com o que a gente chama de motor antifraude, que é um motor capaz de detectar uma fraude e comunica para todo o sistema imediatamente. Além disso, ele tem mecanismos que impedem varreduras de informações pessoais, ou seja, protege o seu sistema. Então, as instituições financeiras poderão estabelecer limite também para Pix, se for o caso. Isso fica a critério das instituições. Ou seja, o Pix é muito seguro. O Pix ele vai incluir uma nova forma de pagamento que é rastreável, que é seguro em todas as dimensões, e você pode ficar tranquilo quanto a isso. Eu vou pegar essa parte da segurança, que o Pix passou por uma imensa fase de testes, logicamente já foi testado, né? E agora está disponível para todos os brasileiros. Eu convido agora o presidente, ele vai fazer simbolicamente o primeiro Pix. Vamos lá. Simbolicamente o primeiro Pix. Fará uma doação à Associação dos Amigos do Museu de Valores do Banco Central. E eu tenho aqui conosco o prazer de receber a Bárbara Bianco. Ela é tesoureira da associação. Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigada, presidente Roberto, pela oportunidade de representar a associação aqui. A Associação Amigos do Museu de Valores é uma entidade sem fins lucrativos que ela foi criada em 2002 para prestar apoio ao Museu de Valores do Banco Central do Brasil.